Guys, good morning. How are you? Oi, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E nós vamos iniciar a nossa aula fazendo a correção da nossa atividade da semana passada. Vamos lá? Nós estamos aqui na Unit 5 e o assunto geral é falando sobre healthy, né? Um healthy lifestyle, um estilo de vida mais saudável. Aqui no Vocabulary Study, na primeira questão, nós tínhamos algumas palavras para desembaralhar e depois encontrar o lugar delas nos textos. Então, confiram as respostas que vocês colocaram. Olha só: food, sugar, calories, fat. E aqui, sodium, salt. Aqui na segunda questão, a gente teve um exemplo, aliás, alguns exemplos: cut down, figure out, que são exemplos de phrasal verbs. Os phrasal verbs são expressões, são verbos frasais que indicam ações, como todo verbo, ou um estado, ou um fenômeno. Só que eles são junções de algumas palavras que sozinhas, separadas, provavelmente elas não têm o mesmo significado, mas juntas elas formam um phrasal verb. E esse phrasal verb, eles vão ter significado próprio, não é? Inclusive, eu pedi para vocês pesquisarem alguns phrasal verbs, lerem. Espero que vocês tenham feito isso. Porque os phrasal verbs, eles são assim os parentes dos verbos irregulares. Não é aquela coisa que a gente vai decorar, não é aquela coisa que a gente vai simplesmente ler e estudar o significado. Mas a gente vai aprendendo no contexto, porque são muitos. Então, com o passar do tempo, com a leitura que a gente fizer deles, a gente vai conseguindo entender, ok? Na segunda questão, está perguntando qual é o significado, respectivamente, de cut down e figure out, que são reduce and understand. Olha só aqui na frase. Next time you order a pizza, ask for less cheese to cut down on sodium and fat. Na próxima vez que você pedir uma pizza, peça por menos queijo para você cortar ou reduzir o sódio e a gordura. Né? Try writing a to-do list to help you figure out what's most important and how to manage your time. Então, tente escrever uma lista de afazeres para te ajudar a descobrir ou, nesse caso, entender o que é mais importante e como você gerenciar o seu tempo. Ok? Aqui nós temos mais alguns phrasal verbs: bolt down, put on and work out. Esses três estão relacionados aqui nesse contexto com esse assunto que nós estamos vendo, healthy lifestyle, ok? Mas vocês podem perceber, para quem pesquisou pelos modal verbs, aliás, pelos phrasal verbs, vocês podem perceber que às vezes eles têm significados diferentes, não é? Por exemplo, workout, ele tanto pode ser fazer um exercício físico, ir para a academia, to work out, como às vezes em outros determinados contextos eles podem ter um sentido de algo que funcionou, ou eles podem ter um sentido de fazer algo fora de casa, outdoor. Então esse meaning, esse significado dos phrasal verbs
eles podem variar, ok? Então é realmente algo que nós vamos precisar muito do contexto para entender o significado deles, tá bom? Gente, para hoje nós vamos continuar com esse exercício que nós iniciamos na aula anterior, falando sobre Simple Present, não é? Aqui nós estamos falando sobre as interrogative forms and double weight questions words. Então nós estamos utilizando o Simple Present com algumas double weight questions. Quais são as double weight questions? São aquelas palavras que nós usamos para fazer perguntas. What, how many, why, who, where, when, todas essas palavras. Aqui nós estamos utilizando especificamente, ó, how often do, how many, how much, ok? A gente está falando sobre coisas do cotidiano, que é justamente, como eu já expliquei para vocês, uma das funções do Simple Present. Falar sobre o nosso cotidiano, coisas que nós fazemos corriqueiramente no nosso dia a dia. Ok? Então, na primeira questão que a gente fez, dizia assim, ó, read the questions from the quiz and match the two parts below to form meaningful sentences. A gente deveria completar essas frases aqui para descobrir qual seria a continuação delas. Então, olha só. To form interrogative sentences in the simple present, we use do when the subjects are I, you, we, or they, and does when the subjects are he, she, or it. Essa é uma informação que todo mundo já conhece. O auxiliar que nós utilizamos, o verbo auxiliar do simple present, é do, as duas formas, né? Do para I, you, we, they, e does para he, she or it. Ok? Então, observem as informações que vocês colocaram corretamente. E aqui na segunda questão a gente estava trabalhando com how many, how much and how often. Lembrando que how many está completamente associado às coisas contáveis, the countable, ok? E how much com aquilo que for uncountable. How many servings of fruit do you usually eat in a day? How much moderate, breathing quicker than normal or vigorous, huffing and puffing exercise do you usually do in a day? How often do you spend time doing active things with your family? Ok? How much, how many, how often? Hoje, e continuando esse exercício, ainda sobre o Simple Present, tá bom? Use the prompts from the boxes to complete the comic strips questions in the Simple Present. Lembrando, vocês vão formar frases utilizando o Simple Present com esses conjuntos de palavras, ok? Para completar esses espaços nas tirinhas que estão faltando a frase ou a informação, ok? Lembrem-se de utilizar o auxiliar, tá bom? Do or does, para fazer as frases de vocês. Então, vocês vão completar aqui e aqui. Esse é um conjunto, esse é um conjunto. E aqui em cima da mesma forma. Esse é um conjunto de palavras. That, count, you, watch, ok? Aqui na número 4, a gente vai desembaralhar essas frases, colocando-as nas formas na ordem correta, tá bom? Todas elas são perguntas, tá bom? Logo, lembrando, o auxiliar acaba vindo primeiro.
Lembrem-se disso. A gente vai revisar isso e enquanto a gente corrige na semana que vem. Na quinta questão, o enunciado diz assim: Read two excerpts from the text Rise and Shine. What kids around the world eat for breakfast? Then, in your notebook, write questions for the answers provided. Vocês vão ler esses textos, essa é uma atividade de leitura, onde vocês vão ler esses textos. Depois, a gente já tem aqui as respostas. They live on the outskirts of Lilongwe, Malawi's capital. Ok? Então, vocês vão, baseados no texto e baseados na resposta, deixa eu dar essa primeira aqui como exemplo. Criar perguntas. Vocês vão escrever criando as perguntas. Where do Emily and her grandmother Ethel live? E aqui a resposta, tá bom? Então, em toda essa atividade, vocês vão criar as questions. Na página seguinte, nós temos uma atividade de listening. Logo, eu mandarei o áudio para vocês, tá bom? Aqui nós temos todo esse vocabulary about healthy food, milk, oatmeal, omelette, berries. Berries são esse conjunto de frutas aqui, tá bom? Papaya, peanut butter. Alguém já comeu peanut butter? Se alguém comeu, me diga se é bom, por favor. Eggs, whole grain cereal, fruit salad, yogurt, fruit smoothies, whole grain toast. Primeiro, vocês vão escutar, praticar a pronúncia dessas palavras e vão me mandar um áudio com a pronúncia delas. Ok, essa vai ser a nossa atividade de speaking. Depois, vocês vão responder a essas questões aqui de acordo com o áudio que vocês escutarem. Listen to Lisa and check if your predictions were correct. Lembrando, aqui na primeira questão, está pedindo para vocês tentarem imaginar quais desses itens essa nutricionista vai passar para o seu paciente. Será que ela vai dizer para o paciente comer peanut butter? Será que ela vai dizer para ele comer eggs ou grain cereals? Ok? Depois, aqui na segunda, ele diz assim, ó, escute o áudio e diga se as suas previsões, as suas predições foram corretas. Se aquilo que você imaginou que ela ia dizer estava correto, ok? Na terceira, vocês vão fazer duas coisas. Vocês vão dizer se essas frases são verdadeiras ou falsas, true or false. E aquelas que forem falsas, de acordo com o áudio, vocês vão fazer a correção. Ok? Já vou logo dando a dica. Duas estão falsas. Ok? Qual delas é falsa? Para vocês fazerem a correção delas. Escutem o áudio com bastante atenção, mais de uma vez. Com certeza isso é necessário, tá bom? E qualquer dúvida, a gente vai escutar juntos esse áudio na semana que vem na correção. Aí a gente tira essas dúvidas. Aqui, Pronunciation Practice, nós temos o som da letra E. Esse som da letra E em inglês, algumas vezes ele vai vir com esse som E, mais uma vez, E, ou ele vai vir com o som de I, ok? No áudio, vocês vão prestar bastante atenção na pronúncia dessa palavra, berries, berries. Olha aqui, esse E que está marcado aqui,
É justamente esse som que ele quer que vocês prestem atenção. Berries. Ok? Depois vocês vão marcar embaixo, circular, dentre essas palavras, ou sublinhar, aquelas palavras que têm esse mesmo som da letra E. Berries, ok? Então, lembrando que sempre está relacionado a esse que está destacado, tá bom? Mesmo que tenha duas letras E na palavra, o som que é para vocês prestarem atenção é essa que está destacada. Então, vocês circulam ou sublinham aquela palavra que tem esse mesmo som da letra E, dessa mesma pronúncia. Berries, berries, berries. Ok, pessoal. Dessa forma, estamos done por hoje. A gente se vê na semana que vem. Qualquer dúvida, podem falar comigo e a gente resolve juntinhos, ok? Bye bye. See you and miss you so much.